Knights of Sidonia Volume 3. Essa aqui é a oitava HQ que eu estou lendo nesse meu projeto de ler uma HQ por dia. E agora está faltando mais 12 volumes para terminar essa série de mangás, que eu pretendo estar comentando todos aqui. E esse volume ele continuou com a tendência do segundo volume, que é me fazer gostar mais da história, gostar mais da leitura e também me fazer perceber cada vez mais que no primeiro volume o autor errou a mão e não soube começar a história dele. Esse volume aqui ele traz coisas bastante interessantes. Ele tem bastante material, tanto avançando a história, trazendo novidades para a relação dessa guerra da cidade nave de Saidonia contra os Gaunas, quanto revelando um pouco sobre o passado do lugar e um pouco da backstory de alguns personagens de apoio do mangá. Além de trazer revelações sobre a origem do próprio protagonista, que é o Tanikaze. E assim, uma coisa que eu meio que estava já esperando é que os Gaunas eles começaram a mostrar um comportamento de absorver os humanos que eles devoraram, coisa como que aconteceu com o personagem Hoshijiro, e de meio que replicar esses humanos que eles devoram, meio que reproduzindo o DNA deles e criando até corpos 100% idênticos ao desses humanos, com até alguns arremedos de inteligência. E logo quando eles tinham devorado meio, digamos, um par romântico que estava surgindo entre o protagonista, e replicaram essa personagem que tinha morrido, né? E replicaram tanto ela quanto o robô dela, o guardião dela, e vieram Gaunas na forma desse robô guardião dela, inclusive a piloto, meio que acoplada assim como se fosse um cordão umbilical, uma reprodução da piloto, feita a partir do material lá dos Gaunas, a placenta. E atacaram a cidade de Saidonia com novas táticas, reproduzindo táticas que os próprios pilotos de Saidonia faziam, e inclusive conseguindo falar pelo canal de comunicação deles com a voz da Hoshijiro. Aqui não é a Hoshijiro, aqui é a Izana. E claro que isso chamou bastante a atenção do Tanikaze, que já começa meio com dúvidas sobre quem são os Gaunas, o que são os Gaunas na verdade, se eles têm inteligência, qual o objetivo deles, e que é uma dúvida que é até inserida de forma meio artificial nele, porque o personagem em si não tem motivos para ter essas dúvidas, já que ele foi criado naquele ambiente. Então, é uma dúvida assim que eu achei meio forçado dele ter. Mas que, se ele não tinha antes, certamente vai ser acirrada por essa reprodução da Hoshijiro, que ele parece tratar como se fosse a Hoshiro original, ou pelo menos uma reprodução dela fiel, como uma humana, digamos assim. E isso é um desenvolvimento interessante para a questão da relação desses humanos com os Gaunas, que eu ainda não tenho dúvida, não tenho dúvidas que vai levar para um lado bastante disso, de se os Gaunas são realmente inimigos, de se na verdade os humanos que não são os vilões, o que os Gaunas querem na realidade. E esse tipo de coisa que ficou até meio muito na cara logo no primeiro volume. Talvez eu esteja errado e tenha alguma mudança em relação a isso, mas fica logo na cara que esses temas vão ser explorados e que talvez não tenha tanta novidade nisso, não sei. Que na verdade são temas bem semelhantes ao da série Battlestar Galactica, só que são tratados em relação aos robôs lá que conseguem assumir formas humanas perfeitas e até mesmo se relacionar com os humanos sem serem percebidos. E aqui está sendo uma coisa bem colocada no mangá para essa direção. Não duvidaria se em algum momento descobrissem que alguma das pessoas lá que estão na nave, na verdade, são meio Gauna ou coisa do tipo. E que ninguém nunca percebeu, talvez percebia, mas não se falava. Talvez toda a questão da engenharia genética que fazem nos humanos lá e do projeto de mortalidade da galera que gerencia a nave seja voltada para isso. Inclusive, esse projeto de imortalidade do passado da nave, ele é bastante explicitado nesse mangá. Inclusive, de forma até que eu não gostei, porque são com flashbacks. Flashbacks não, são capítulos inteiros focados nisso. A revelia do que o protagonista está descobrindo. E fica um negócio meio artificial, porque o leitor descobre, mas o protagonista não faz nem ideia do que é isso. Então a gente não vê o impacto da descoberta que isso tem no protagonista. O que me parece um pouco estranho da forma como o mangá estava sendo levado. Parece que o autor simplesmente chegou, tá na hora de revelar isso pro autor. Foda-se o que a história, os acontecimentos da história no momento. E que era uma técnica que ele não estava se valendo até agora, como por exemplo outras informações que o personagem
que são explicitadas sobre os Gauna, mostra o personagem lendo essas informações como se fosse na internet de Sidônio, o que ficou um negócio bem legal. E a forma de apresentar essas coisas aqui, que apresenta bastante sobre o passado do personagem, sobre quem é o avô dele, sobre quem são as pessoas imortais que estavam lá, porque é até um negócio meio bizarro, porque, tipo, aparece um mendigo com uma placa gritando, na verdade, é, essa nave aqui é gerenciada por um grupo de imortais que fica com poder e finge que troca a identidade deles de tanto em tanto tempo, e os Gaunas, na verdade, não são inimigos, só estão atrás das lanças lá, das lanças Kabinak, esqueci o nome da porra da lança, mas as lanças lá, as 28 lanças que eles têm, e se não fosse isso, ninguém iria, eles não iriam querer nos atacar, coisa e tal, e aí, tipo, parece que tudo esse cara louco falou tá se revelando verdade, sem motivo nenhum, do tipo, é, aquele negócio do que, sabe, aquele lance que em algumas histórias, até de RPGzinhas, de Super Nintendo, estilo Final Fantasy tem, que todo rumor é verdade. Se alguém diz, rapaz, falaram que tal lugar acontece isso e isso. Dizem que tem um cara escondido em tal lugar. É verdade, tudo é verdade. E tudo aqui está se mostrando verdade. Apesar do mangá não ter uma ambientação, digamos, óbvia, e ele traz coisas interessantes sobre até transhumanismo, pós-humanismo, e de viver no espaço e coisa e tal, ah, tudo da narrativa dele está sendo muito óbvio e não está sendo pouca coisa está sendo realmente bem apresentada até agora. E é um problema que eu vejo muito em mangakás. Às vezes o cara tem ideias muito boas para histórias, ideias muito boas para mundos, mas a forma de contar a história o cara não consegue acertar. E a história vai sendo apresentada e progredindo de uma maneira que não era a melhor maneira de contar isso. Isso fica muito latente no primeiro volume, que sinceramente é todo cagado. Vai inserindo várias coisas e várias quebras de ritmo e de cena que não fazem sentido nenhum e que não são mantidas no resto do mangá. E inclusive o avô do Tanikaze, Tanizaki, enfim, o avô do protagonista, que aparece nos dois quadros no primeiro volume, ele volta a ser mencionado aqui e a identidade dele é revelada. Mas o cara não aparece de novo e o protagonista em momento nenhum fica pensando, porra, o meu avô que eu deixei lá, como é que ele estaria? E não fala em momento nenhum do avô dele, embora a história do avô dele seja aqui revelada para o leitor, mas não para nenhum personagem da obra. Mas ainda assim, as ideias que a HQ revela, apesar de algumas serem um tanto forçadas, porque fica aquele negócio tipo, nada parece estar dando errado, a não ser quando os protagonistas aparecem. Do tipo, nunca tinha encontrado nenhum Gauna, mas aí a capitã da nave está numa missão exploratória e pá, acha um Gauna pela primeira vez na história de Sidonia, desde que Sidonia fugiu da Terra, que a Terra foi destruída por um Gauna, ok, não tinha nenhum personagem do mangá lá. Mas aí a capitã Kobayashi tá lá tipo, 600 anos antes dela virar imortal, tá lá, vou aqui na missão de exploração, tem uma estrutura lá estranha que parece um triângulo queijo suíço com vários buracos nele assim, aí bora lá, ninguém nunca enfrentou um Gauntlet, não vai ter Gauntlet lá não. Entram, tem um Gauntlet, logo com a personagem do protagonista do mangá, protagonista, uma das personagens de apoio do mangá, e aí descobrem também as lanças. E é uma forma meio ruim de construir uma ambientação, de construir uma backstory para o mangá, porque fica parecendo que tudo acontece com essa galera que está apresentando aqui e que não tem um passado onde as coisas foram se construindo, onde as coisas foram sendo descobertas. Mas ainda assim, é uma boa história. Está sendo uma história interessante nos moldes nipônicos de alguns mangás que não tem exatamente uma narrativa ocidental que se preocupa com certas formas de apresentar elementos do roteiro e da trama e do mundo em geral. Não é nem de longe o pior mangá nesse sentido, em construir a história, mas não chega aos pés do Naoki Urasawa, que escreveu Monster e Future Century Boys, que apesar de também ter seus deslizes, como por exemplo não pronunciar alguns elementos da obra, é muito, muito, muito melhor do que o Nihei em questão de construindo a história. Mas como eu disse, até agora estou gostando da obra, a obra tem bons elementos, tem uma trama boa e tem pecado na forma de apresentar essas coisas, mas é algo que dá para se relevar desde que a obra tenha outras boas qualidades. E no momento ela está tendo, a cada volume estou me interessando mais
pela história e espero que isso continue pelos 15 volumes. Espero que tenham gostado desses meus comentários sobre HQ. E amanhã eu devo estar retornando com mais comentários da nona HQ que eu vou estar lendo nesse meu desafio, que vai ser sobre Guardiões da Galáxia A Queda, escrito pelo Bendis, e um dos últimos volumes que eu tenho sobre dessa run do autor, e que eu tô querendo que acabe logo, porque não tá muito legal não. Tô gostando muito mais de Knights of Sidonia do que do Guardiões da Galáxia do Bendis. E é isso, até a próxima.